A graça de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus perdoa todo o pecado. Sabe por que é que você precisa dizer isso com tanta força? Porque eu e vocês fomos perdoados. Fomos perdoados. Talvez já fizemos coisas tão sérias quanto esse homem aqui. Você está doido, pastor? Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada. Olha como a nossa régua é terrível, né? Hoje na aula de discipulado, o irmão Ursulino, cadê ele? Levanta a mão, Ursulino, para eu ver tu. Está ali o irmão Ursulino. Hoje na aula de discipulado, a primeira aula dele, ele já veio com uma pergunta boa. Ele disse, pastor, existe um nível de gravidade de pecado? Olha aí a pergunta. Né? Então eu expliquei para ele, o sangue de Jesus, ele perdoa todo pecado. Quem tem essa régua de gravidade de pecado somos nós, né? Claro que o Senhor Jesus Cristo inspirou o apóstolo João e escreveu a primeira carta de João falando a respeito que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte, mas isso também não significa dizer que é uma régua. Na verdade é uma instrução que o Senhor está dando através de João para a igreja. Mas enfim, o pecado desse homem aos nossos olhos era um pecado gravíssimo e tantas pessoas torceram para que esse homem fosse de fato condenado à morte. Mas, como eu pedi que vocês repetissem comigo, a graça de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Aí o que foi que aconteceu? Esse ladrão, ele teve os seus olhos abertos lá na cruz. E quem foi que abriu os olhos dele? Só quem é que tem poder para abrir os olhos do homem? Jesus. Agora volte para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, no versículo de número 34. Todas aquelas pessoas, viu, Anne? Viu, Fábio? Todas aquelas pessoas, isso lá é Deus, isso lá é filho de Deus. Por que ele está pendurado nessa cruz? Desce daí, tu não é o bichão. Se fosse cearense, né? Se tivesse sido crucificado aqui no Ceará, né? Tu não é o bichão, desce daí. O que foi que Jesus disse para todos aqueles que estavam insultando, cuspindo na sua cara, açoitando, colocaram coroa de espinho nele, açoitaram ele? O que foi que o Senhor Jesus, inclusive os dois ladrões, aí o que foi que Jesus Cristo disse para esse povo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu fico a imaginar, a Bíblia não dá esse detalhe, o susto que esse ladrão tomou quando ouviu essas palavras de Jesus. Como é que pode? Como é que pode? Já açoitaram esse coitado, já botaram ele para carregar aí essa cruz, já deram na cara dele, já cuspiram, ele está com a coroa de espinho, nós não estamos. Jesus estava com a coroa de espinho porque ele dizia que era rei, né? Ele se dizia rei, então botaram uma coroa de espinhos. Ah, daí o rei dos judeus. Botaram uma placa em cima da cruz, rei dos judeus. Mas quando Jesus traz essa fala, as palavras de Jesus na cruz e a sua atitude de não fuzilar os seus executores com impropérios, antes o Senhor Jesus rogou ao Pai o perdão para eles, tocaram o coração desse criminoso, desse ladrão, desse malfeitor crucificado à direita de Jesus. As palavras e a atitude de Jesus na cruz, diante dos seus algozes, mudaram a visão e a vida daquele homem. Ele começou insultando Jesus também. Ele começou falando impropérios a Jesus também. Mas ele terminou quebrantado, arrependido e pedindo a Jesus: se lembra de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, isso não tem outro nome senão a graça de Deus. Esse homem matou, esse homem roubou, esse homem foi condenado à morte, não foi à toa não, irmãos. A coisa era séria para esse homem estar pendurado nessa cruz. Esse homem era um dos piores homens da sociedade. Esse homem insultou Jesus, ele ironizou Jesus, ele blasfemou também de Jesus. Mas quando ele se quebrantou com a palavra de Jesus, que ele pediu perdão, ele recebeu perdão.
ele recebeu graça. Sabe quem é que está representado aqui nesse ladrão? Eu, cada um de vocês. Quantos males nós não praticamos antes de conhecermos a palavra de Deus e até depois que conhecemos? Quantas vezes nós mesmos evitamos até orar em alguns momentos da nossa vida porque nós não acreditávamos que Jesus estava fazendo aquilo, e nós chegamos até a duvidar da nossa fé e insultamos a Jesus. Mas mesmo nós praticando o pecado de forma deliberada, mesmo nós muitas vezes com lapsos de fé e de incredulidade, ainda assim o Senhor Jesus olha para nós. E hoje eu citei na aula de discipulado para os alunos ali o que está escrito em Miqueias capítulo 7, versículo de número 19: eu sou aquele que perdoa os teus pecados e lanço todos eles no mar do esquecimento. O Senhor Jesus me perdoou, o Senhor Jesus te perdoou, o Senhor Jesus é a graça salvadora, o Senhor Jesus é a graça capacitadora. Então, meu querido irmão, amada igreja do Senhor, nós temos motivos 1000, é a palavra que eu encontro, eu acho que no nosso vocabulário não tem outra. Nós temos motivos 1000 para glorificar, para exaltar, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo.